Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre conjunções, ok? E me acompanhe aí, tá bom? Para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos lá, então. Estou esquecendo onde que vai aqui. Ai, ai. Então vamos lá, conjunções. Pessoal, conjunção é um termo que liga duas orações, tá? Ou duas palavras que têm o mesmo valor gramatical e estabelece uma relação entre elas. Olha aqui o exemplo. Ele joga futebol e basquete, tá? Ou seja, futebol e basquete são dois termos parecidos, tá? Do mesmo valor gramatical. Futebol é substantivo, basquete também substantivo, tá? E o e aqui, ó, tá? A conjunção e tá ligando os dois, ok? Agora já aqui, ó, o exemplo do mais, né? Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Aqui, eu iria ao jogo, essa oração, ela subsiste sozinha, ó. Eu iria ao jogo, pronto, acabou, não precisa de mais nada. Agora, quando eu coloco mais, eu acrescento como se fosse eu acrescentando um outro pedaço, uma outra oração, àquela oração. Aqui, ó, estou sem companhia. Então, o mais está fazendo a ligação entre duas orações. A primeira oração, eu iria ao jogo. A segunda oração, estou sem companhia. O mais, que é a conjunção, faz a ligação entre essas duas orações, ok? Então tá, vamos passar para frente. Conjunções coordenativas, tá? Coordenativas vêm de coordenação, elas ligam duas orações que são independentes entre si. Um exemplo aqui, tem um exemplo da conjunção aditiva. Toda vez que você vê aditiva, quer dizer que ela adiciona uma ideia, tá? Tem um exemplo aqui. Ana não fala. Não, deixa eu pegar esse outro aqui. Essas conjunções exprimem soma, adição de pensamentos e nem, não só, mas também, não só, como também. Exemplo: Ana não fala nem ouve. Ana não fala, uma oração independente, tá? E se eu colocasse também nem ouve, também daria certo, ficar as duas isoladas, as duas independentes. Mas aí eu faço a ligação. Nem ouve, ok? Então, na oração coordenada, a oração seguinte, ela não está subordinada à primeira, tá? Ela não depende da primeira. Por isso que ela é chamada de coordenada, tá bom? Conjunções adversativas, elas vão exprimir oposição, contraste. Temos o exemplo o mas, né? Aqui seria bom você lembrar pelo menos uma conjunção de cada tipo. Igual desse aqui das coordenativas, lembra do e, eu até pintei ele aqui de negrito. Lembra do e porque vai ser a mais usada, né? E aí você vai estar sempre acrescentando uma ideia, por isso que é aditivo. Aqui na adversativa, lembra do mais, né? Ele colocou aqui o todavia. Existe todas essas, o mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, sempre vão exprimir uma ideia de adversidade, uma ideia contrária. Mas lembra do mais, que é a mais utilizada, porque você precisa lembrar pelo menos um, tá? Para facilitar aí pra gente, para você, né? Conjunções alternativas. Essas aqui, elas sempre vão vir assim em pares, ó. Ou, já, ora, quer, seja. Então, ela sempre vai vir em pares. Todas as vezes que você vê lá que está repetindo, elas estão sempre de dupla, você tem a alternativa, que ó, ou você vem conosco, ou você não vem, tá? Ó, ou você vem uma oração independente sozinha, tá? Ou você vem conosco, ou você não vai. Também subsiste sozinha. Então, essa oração, ou você não vai, não está subordinada à primeira, tá? Uma não depende da outra. Elas têm sentido independente uma da outra, por isso que são coordenadas, por isso que são conjunções coordenativas, ok? Vamos passar para frente, só frisando aí para vocês. Essa aqui eu falei, alternativas conclusivas. Exprime conclusão de pensamento. Logo, por isso, pois, quando vem, depois do verbo, portanto, por conseguinte, assim. Um exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Ou seja, elas sempre vão definir uma conclusão, tá? Ou a conclusão de uma ideia, o término de uma ideia. Igual aqui, chove bastante, portanto, vai ter colheita. Então, esse portanto aqui
faz o papel aí da conjunção conclusiva, ok? Vamos para frente, então. São 5 tipos, tá? A coordenativa são 5. Acabou? Acabou as coordenativas? Acabou. Conclusivas... Não, ainda tem explicativa aqui. A explicativa, ela exprime a razão ou motivo, tá? Por exemplo, aqui, não choveu porque nada está molhado. Eu sei que não choveu porque não está molhado. Então, quando você estiver explicando alguma coisa, igual aí pega o porquê, o que, o assim, né? Ela está fraca, assim está doente, né? Mais ou menos assim, tá? Então, esse aí você tem a explicativa. Vamos para frente aqui. São 5 coordenativas e subordinativas são 10, tá bom? Aí essas aqui, não ficou muito grande aqui o slide, não sei nem se vai dar para vocês verem direito, mas depois vocês pesquisem lá, conjunções subordinativas. Mas o que vocês têm que gravar? As conjunções são aquelas, tá? O o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, assim, tá? Porque, o que, às vezes, também faz papel de conjunção. Então, vocês gravam as conjunções, agora a aplicação delas, se elas são coordenativas, se elas são subordinativas, isso aí é só se o exercício pedir, tá bom? É só se a atividade pedir. E aí você lembra, coordenativa, orações independentes, uma não depende da outra. Subordinativa, sempre a segunda oração vai estar ligada à primeira por meio de um processo de subordinação, ou seja, a segunda oração está subordinada à primeira, tá? Ela não existe sozinha, elas não existem independentes, elas existem sempre dependendo uma da outra. Grava isso, tá? E você não vai ter problema, tá? Fechou aí. Aí aqui são só alguns exemplos de conjunções subordinativas que eu coloquei. As subordinativas são 10, tá bom? Tem aqui as integrantes, deixa eu ver o exemplo. Quero que você volte já. Aqui, tá vendo o que? Fazendo papel aqui de conjunção. Quero que você volte já. É a primeira oração. Aí a segunda oração. Não sei se devo voltar lá. Ok? Então, essa oração aqui, ó, não sei se devo voltar lá, está subordinada à primeira oração. E aí, o que que você faz? Você tem, aqui está chamando que elas são integrantes, né? Porque integram as duas aqui, o que e o se, tá? Agora aqui, conjunções causais. Estou querendo pegar um exemplo melhorzinho aqui para vocês. Não fui à aula porque choveu. Primeira oração. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Segunda oração. Aqui ele está dizendo que elas são causais, indicam causa, né? Pô, não fui porque choveu, ou seja, a causa foi a chuva. E aqui, como fiquei doente, não pude ir à aula. Então, aqui o como fazendo o papel da conjunção de causa, tá bom? Comparativas introduzem orações subordinadas que dão a ideia de comparação. Ah, essa daqui é fácil, ó. Meu professor é mais inteligente do que o seu. Tá vendo que ele tá comparando o professor? Então, essa menina é tão bonita como a outra. Ele utilizou o como aí para fazer a comparação, tá? Consecutivas, foi tamanho susto que ela desmaiou. Consecutivas exprime a ideia que teve uma consequência, né? Teve um efeito depois, tá bom? Conformativas é a concordância com o fato, iniciam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância com o fato com o outro. Exemplo, cada um colhe conforme semeia. Ok, consecutiva eu falei. As temporais que estão relacionadas a tempo, né? Ó, quando as férias chegarem, viajaremos. Ok? Aqui, ó, viajaremos, segunda oração, está subordinada à primeira, tá? Quando as férias chegarem, viajaremos. Conjunções finais. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. As finais, elas exprimem a ideia de finalidade. Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo, ok? Para que ele fique tranquilo. E as proporcionais iniciam orações subordinadas que exprimem concomitância, simultaneidade, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Exemplo, quanto mais trabalho, menos recebo. Tá vendo? Quanto mais, sempre que exibir a ideia de proporção, tá? Aí você vai ter a conjunção proporcionais,
ok? Então, é isso, pessoal. Depois dá uma olhadinha lá na página de toda a matéria e vê as conjunções coordenativas e subordinativas. Mas vocês têm que gravar a ideia delas, tá? E não precisa ficar preocupando em gravar qualquer qual, não, tá? Lá no texto, quando for pedido, vocês vão compreender, ok? Beijo, fiquem com Deus.